Você já parou para pensar em como Jesus nos ensinou a nos conectar com Deus? Seus ensinamentos sobre a oração não foram apenas uma lista de regras, mas lições profundas que nos mostram o caminho para uma comunicação verdadeira e transformadora com o Criador. No meio de nossas rotinas agitadas, preocupações diárias e até nos momentos de silêncio, Jesus nos deixou uma direção clara sobre como devemos nos aproximar de Deus, seja em momentos de alegria ou em tempos de angústia. Neste vídeo, você vai descobrir ensinamentos poderosos e práticos que talvez nunca tenha notado antes. Mas fique até o final, porque a última lição vai transformar sua vida de oração e sua forma de falar com Deus como nunca imaginou. A sinceridade no coração. Você já se sentiu preso em uma rotina de orações que parecem mecânicas? Como se as palavras saíssem automaticamente, sem realmente tocar seu coração. Esse sentimento de desconexão não é incomum, mas Jesus nos deu a chave para mudar isso. Em Mateus 6,6, ele nos diz: quando orarem, vão para o quarto, fechem a porta e orem ao seu Pai que está em secreto. Jesus está nos convidando a um momento íntimo, uma conversa profunda, sem distrações ou aparências. Ele nos lembra que para nos conectarmos verdadeiramente com Deus, precisamos abandonar as máscaras e a necessidade de parecer perfeitos. O que importa não é como falamos, mas com que intenção falamos. A sinceridade diante de Deus é como a água pura que corre de uma nascente. Não precisa ser adornada, não precisa de artifícios, basta ser genuína. O poder do perdão. Antes de nos ajoelharmos para falar com Deus, há uma etapa crucial que muitas vezes ignoramos: o perdão. Jesus, em sua sabedoria, nos ensina que, para que nossas orações sejam ouvidas, precisamos primeiro limpar nosso coração de qualquer rancor. Em Marcos 11:25, ele diz: e quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. O perdão não é uma escolha opcional para o cristão, mas uma chave que desbloqueia uma verdadeira conexão com o Pai. Imagine o perdão como uma janela suja. Quando nos aproximamos de Deus com mágoas, rancores e ressentimentos, essa janela se torna embaçada, dificultando que a luz divina penetre em nossos corações. A simplicidade das palavras. Muitas vezes, somos tentados a pensar que para sermos ouvidos por Deus, precisamos de palavras bonitas, frases elaboradas ou longas orações que impressionem pela sua profundidade. No entanto, Jesus nos ensina o oposto. Em Mateus 6, 7 e 8, ele nos adverte: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Com isso, Jesus nos mostra que Deus não está à procura de palavras sofisticadas, mas sim de corações sinceros e humildes. A simplicidade na oração é como uma conversa com um Pai amoroso que já conhece nossas necessidades, mas ainda assim deseja ouvir nossa voz. O silêncio e a escuta. Quando falamos sobre oração, a maioria de nós pensa automaticamente em falar, em expressar nossos pensamentos a Deus. Mas há uma dimensão da oração que muitas vezes esquecemos: o silêncio. Jesus, em seu ministério, nos deu o exemplo de como o silêncio é uma parte essencial da comunhão com o Pai. Em Lucas 5,16, vemos que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Ele não buscava apenas um momento para falar, mas também para estar em silêncio e ouvir. O silêncio é a pausa que permite que a voz de Deus se manifeste. E muitas vezes é no silêncio que encontramos as respostas mais profundas. A confiança absoluta. Quantas vezes você já orou, mas no fundo duvidou que Deus responderia?
A confiança é o alicerce de qualquer relacionamento e com Deus não é diferente. Jesus nos ensina em João 15:7: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Este é um convite não apenas para orar, mas para confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Quando falamos com Deus, a confiança deve estar no centro da nossa oração, porque só assim podemos realmente depender dEle. A oração com fé. Jesus nos deixou uma verdade inabalável. A fé é a chave que abre as portas do impossível. Em Marcos 11:24, ele declara: portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Esse ensinamento nos revela que a oração, quando feita com fé, não apenas conecta nosso coração a Deus, mas também transforma a realidade ao nosso redor. A fé, na verdade, não é simplesmente acreditar que Deus pode fazer algo, mas sim ter a convicção de que Ele já está agindo, mesmo antes de vermos o resultado. A ação antes da palavra. Orar é mais do que apenas falar com Deus. É um compromisso de viver aquilo que estamos pedindo em nossas orações. Jesus nos ensina que a nossa vida deve ser um reflexo do que pedimos a Deus. Em Mateus 7:21, ele diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui, Jesus nos lembra que não basta invocar o nome de Deus com palavras bonitas ou pedidos sinceros, se nossas ações não acompanham nossa oração. O exemplo da oração do Pai Nosso. Entre os ensinamentos de Jesus sobre como falar com Deus, a oração do Pai Nosso se destaca como um dos mais completos e profundos. Em Mateus 6:9-13, Jesus nos oferece um modelo que não apenas abrange diferentes aspectos da nossa vida espiritual, mas também revela como nossa relação com Deus deve ser estruturada. Ele começa dizendo: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Desde o início, Jesus nos lembra que, ao orarmos, estamos falando com um pai, não um juiz distante ou uma entidade impessoal, mas alguém que nos ama e cuida de nós. A oração em tempos de crise. Nenhum momento foi mais carregado de angústia e dor na vida de Jesus do que sua oração no Getsêmani. Ali, diante da iminência da cruz, a humanidade de Jesus se revela de forma profunda. Em Mateus 26:38-39, Jesus diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Logo em seguida, ele se afasta e em sua oração suplica: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui, somos confrontados com uma das realidades mais desafiadoras da vida cristã. Como orar quando enfrentamos momentos de crise e dor. A oração pelos inimigos. Quando pensamos em oração, geralmente a associamos a momentos de busca por conforto, paz ou por nossos próprios desejos e necessidades. Mas Jesus, em um dos ensinamentos mais revolucionários de seu ministério, nos convida a orar pelos nossos inimigos. Em Mateus 5:44, ele declara: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse mandamento parece contrário à lógica humana, especialmente em um mundo onde somos ensinados a nos proteger de quem nos machuca, a guardar distância de quem nos fere. Mas o que Jesus nos ensina é algo radical. O verdadeiro poder da oração não está apenas em orar por aqueles que amamos, mas em interceder por aqueles que nos causam dor. O espírito de agradecimento. Quantas vezes nossas orações se concentram apenas em pedidos, esquecendo-se de algo fundamental: o agradecimento.
Jesus nos ensina, através de sua vida e de suas palavras, que a gratidão é uma parte essencial da nossa relação com Deus. Em Lucas 17, 11, 19, encontramos a história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. No entanto, apenas um deles, um samaritano, voltou para agradecer. Ao ver o homem voltando, Jesus pergunta: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? A mensagem é clara. Deus espera de nós não apenas a oração por nossas necessidades, mas também um coração grato que reconhece suas bênçãos. A importância da perseverança. Jesus nos ensinou que a oração não é apenas uma prática momentânea, mas um estilo de vida contínuo e perseverante. Em Lucas 18, 1 a 8, ele conta a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente que buscava justiça incansavelmente. Jesus começa essa parábola com uma poderosa mensagem. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Aqui, ele nos lembra que a oração eficaz não é aquela feita esporadicamente ou com pressa, mas a oração perseverante, aquela que insiste mesmo quando as respostas parecem distantes. A oração pela vontade de Deus. Uma das maiores lições que Jesus nos ensinou sobre a oração é a importância de buscar a vontade de Deus acima de tudo. Em Mateus 6,10, parte do Pai Nosso, ele nos orienta a orar: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Com isso, Jesus nos mostra que a verdadeira essência da oração não está em moldar Deus aos nossos desejos, mas em alinhar nossos desejos à vontade dele. Esta é, talvez, uma das orações mais difíceis de se fazer com sinceridade, pois exige uma completa rendição de nossos planos e controle. O valor do arrependimento. Um dos elementos mais essenciais para uma oração eficaz é o arrependimento sincero. Jesus nos mostrou que, antes de pedirmos qualquer coisa a Deus, devemos examinar nossos corações e nos humilhar diante dele, reconhecendo nossas falhas. Em Lucas 18:13, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, onde o publicano, reconhecendo sua condição de pecador, ora com simplicidade e arrependimento. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Este é um exemplo poderoso de como o arrependimento sincero, mais do que palavras bonitas ou atitudes religiosas, toca o coração de Deus. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que esses ensinamentos de Jesus sobre como falar com Deus tenham tocado seu coração e trazido novos insights para a sua vida de oração. Se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo mais, não deixe de explorar outros conteúdos no meu canal. Tem muita coisa de valor por lá que pode ajudar a aprofundar sua fé e trazer mais clareza sobre a sua caminhada espiritual. Então, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e continue buscando crescer na sua relação com Deus. Nos vemos no próximo vídeo.